Paz e graça, meus irmãos. Nós estamos ministrando nas terças-feiras, nesse mês, o livro Salvo, Seguro e Transformado. É um livro que fala sobre salvação. Esse livro aborda esse problema generalizado de membros não salvos. E ele vai falar sobre como nós podemos, então, cada um de nós, obter certeza de salvação. Como disse na semana passada, esta certeza não é pensamento positivo, porque isso não adianta de nada. Aquele pensamento positivo ou uma certeza humana, não. Nós temos que ter essa convicção, temos que ter essa certeza mediante a palavra de Deus. Nós temos que ter certeza de nossa salvação examinando o que está escrito na palavra, examinando o que está escrito na Bíblia. E nós temos que nos enquadrar em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre os salvos. Porque, como nós já pregamos na semana passada, o salvo é uma pessoa completamente transformada. Completamente. Não é uma adaptação ou apenas uma melhoria na vida de um ser humano, não. É uma verdadeira transformação. É algo radical, tão radical, que a Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de nova criatura. Tamanha é a profundidade e a beleza de alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, um fenômeno tem se generalizado na vida da igreja no mundo todo. Pessoas dizendo ser crentes, cristãos, dizendo fazer parte da família de Deus, dizendo fazer parte de um de nós, mas, infelizmente, a vida não foi completamente transformada. Não houve, de fato, um novo nascimento e a pessoa não se tornou em uma nova pessoa, em uma pessoa completamente diferente daquilo que foi um dia. Quando esse trabalhar do Espírito Santo de fato acontece na vida de alguém, o fruto do Espírito se manifesta. E a família começa a perceber que aquela pessoa, o marido, a esposa, os filhos, o pai e a mãe, se tornou uma outra pessoa. Essa transformação, irmãos, ela não é apenas intrínseca. Ela não é apenas no nosso interior. Não. Essa transformação, ela é geral, ela é completa e ela se externa. A ponto de outras pessoas observarem que realmente houve uma transformação ali. Aquela pessoa mudou. Aquele marido mudou. Aquela esposa mudou e mudou para valer. Mudou completamente. Não mudou apenas alguns hábitos. Deixou de ir para a festa e vir para a igreja. Deixou de prostituir e está aqui. Porque, como a própria Bíblia nos diz, é possível sim alguém viver uma vida na igreja, ser membro, ser batizado, cantar nossas músicas. É possível sim alguém pregar, cantar, tocar, ser usado nos dons espirituais e ainda assim ser um perdido. E ainda assim ser um inconverso. Porque essas pessoas, apesar de fazer tudo isso, não possuem aquelas características do salvo. Não possui o fruto do Espírito. Então, esse livro, o autor é Gregory Friesen, ele trabalha muito bem esses pontos para que possamos fazer uma autoanálise. Será que eu sou salvo? Será que eu realmente sou um verdadeiro cristão? Um verdadeiro filho de Deus? Será que eu sou? Será que eu fui transformado? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Hoje, o texto que nós vamos abordar está em Mateus 13, do versículo 1 até o verso 23. Ok? Esse será o texto que nós iremos trabalhar aqui hoje.
Mateus, capítulo 13, do verso 1 até o verso 23. Jesus aqui, ele vai explicar para nós o reino dos céus. Ele vai se valer aqui de 8 parábolas. Apenas nesse capítulo, Jesus vai se valer de 8 parábolas para explicar sobre o reino dos céus. Então vejam a importância disso aqui. Então vamos à leitura de Mateus 13. Dessas 8 parábolas, vamos ficar apenas com a primeira, que é a parábola do semeador. Amém, irmãos? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Diga, solo rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos. Diga, caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga, em boa terra. E deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a parábola do semeador. Amém, irmãos? Nós vamos ficar até aqui e depois eu vou continuar a leitura a partir do versículo 10, onde Cristo aqui ele vai explicar sobre esta parábola. Amém? Mas antes, como o Dr. Gregory Friso explica aqui no livro Salvo, Seguro e Transformado, quem quiser adquirir esse livro, é só você entrar lá no site AAMP, Associação de Amparo ao Ministério Pastoral. São excelentes livros desse doutor, que escreveu vários livros sobre doutrinas básicas da nossa fé. O Dr. Gregory Friso, os temas que ele escreve, os livros que ele escreve, eu acredito e eu leio muito, ele é uma grande autoridade naquilo que ele escreve. Ele escreve sobre santidade, ele escreve sobre avivamento, ele escreve sobre oração, e eu não encontrei ainda livros melhores do que o dele dentro desses assuntos aqui. Amém? Então, esse aqui fala sobre salvação. Logo no início do livro, ele fala sobre algumas evidências desse padrão generalizado de membros inconversos. E ele diz que existem 3 evidências que caracterizam esses membros inconversos. Como nós identificamos um membro inconverso? É um membro da igreja, mas não é convertido. Faz parte da igreja, mas ainda não nasceu de novo. Ainda não foi transformado. Ainda não se tornou uma nova pessoa. A primeira evidência que o doutor fala aqui é um estilo de vida não cristão. É um estilo de vida mundano. As atitudes são mundanas. Os comportamentos são mundanos. As ações dessas pessoas evidenciam que não teve um encontro de Jesus, com Jesus. As decisões que essa pessoa toma não são decisões que um cristão de verdade tomaria. Então o doutor Gregory Friso, ele fala que a primeira evidência de um cristão inconverso é o seu estilo de vida não cristão. Sua forma de falar, sua forma de se vestir, tudo isso evidencia uma pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito comum hoje em dia, meus irmãos. É muito comum hoje em dia. Cristãos que, quando se deparam com determinada situação, não tomam uma decisão conforme está na palavra, mas tomam uma decisão conforme está aí no mundo. E é por isso que a gente vê hoje tantos casamentos destruídos, porque o padrão não é
a palavra de Deus. E quando eu falo de casamento de cristãos, são casamentos de cristãos, entre cristãos. O número de divórcio entre cristãos só aumenta a cada ano. Por causa de quê, irmãos? Por causa do estilo de vida mundano que alguns dos cônjuges estão vivendo. Essas pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não tomam posse daqueles textos que vêm confrontar suas decisões e o seu modo de viver. Só observa aqueles textos que são convenientes para si. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque o cristianismo é algo radical para a vida humana. O cristianismo oferece para nós uma mudança radical. Repito, não é uma adaptação, é uma mudança para valer. A Bíblia, ela não incentiva um cristão, alguém que nasceu de novo, a diluir certos textos bíblicos por causa da cultura de hoje. Porque o mundo mudou, pastor, sabe? As coisas estão diferentes. As coisas mudaram, as coisas estão diferentes, mas a Bíblia não muda. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E o verdadeiro cristão, aquele que realmente teve uma vida transformada pelo Espírito Santo, ele se submete à palavra. Ele não discute com a palavra. Ele não procura interpretar a Bíblia com o seu coração, com seus olhos. Não. Mas ele interpreta a Bíblia através da própria Bíblia, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Então é dessa forma. A segunda evidência que o Dr. Gregory Fiso fala aqui é sobre a vida na igreja. Ele diz que o membro que não é salvo vai muito pouco à igreja e pouco se envolve com a vida da igreja. Isso é uma característica de um cristão não salvo. Aquele que teve encontro com o Senhor, uma das evidências é, ele vem muito à igreja, participa da vida da igreja, gosta de se envolver com a igreja, é proativo na vida da igreja, identifica brechas, identifica áreas na igreja que precisam ser trabalhadas, e essa pessoa vai lá e se coloca à disposição daquela área, daquele trabalho que está tão carente. Então, o membro salvo, ele participa da vida da igreja. O crente salvo, ele gosta de vir à igreja, dos cultos, ele participa. Sabe, o crente salvo é uma coisa maravilhosa. Ele é apaixonado pela congregação. Ele não vem à igreja, sabe, com aquela... hoje, sabe, eu vou. Não, isso não acontece no coração do crente salvo. Isso são coisas de membros inconversos. Membros convertidos vão à igreja com prazer, com alegria, com satisfação. Mas o que não é, quando vem, sabe, vem daquele jeito. E se passar do horário, o crente não salvo, ele fica nervoso demais porque ele quer ir embora para casa. Então, esta é a segunda evidência de um membro não salvo. Vem muito pouco à igreja e não gosta de se envolver com a vida da igreja. Não se envolve. Quase que não fala com ninguém da igreja. Sabia disso? O membro não salvo, ele senta, olha para frente, não olha para os lados, nem para trás, termina o culto, é o primeiro embora. Porque ele não quer comunhão com ninguém. Ele não quer se envolver com a vida da igreja. Não, ele só quer... Isso é uma característica de alguém que não teve um encontro com o Senhor. E a última evidência que o doutor fala aqui é a falta de entendimento bíblico da salvação verdadeira. Não há um entendimento bíblico bem claro sobre salvação verdadeira. Não há. E é por isso que esses membros sempre ficam tentando diluir algumas verdades básicas do Evangelho, dizendo não é bem assim, diluindo pecados, falando não, isso aqui pode, não tem nada a ver, porque esse membro não salvo possui um entendimento bíblico muito raso sobre salvação.
E quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia não trata, amém, irmãos? A Bíblia não trata desse assunto de uma forma muito superficial. Salvação não é uma coisa superficial. Salvação é algo profundo. Quem é salvo procura cavar mais fundo para aprender mais as doutrinas bíblicas, para aprender mais sobre Deus, para aprender mais sobre Jesus. O crente salvo, ele ama as Escrituras e ele se aprofunda nesse conhecimento, porque o seu coração foi transformado, a sua mente preguiçosa foi transformada, e agora a sua mente está cauterizada pela palavra de Deus. A sua mente agora está voltada para a palavra, aleluia. A sua volição foi mudada. O desejo do coração do crente salvo é conhecer Jesus, é conhecer mais sobre o que Cristo fez por ele na cruz. Então ele se esmera, o crente salvo se esmera em conhecer cada vez mais aquilo que a Bíblia diz sobre salvação. Um crente salvo se interessa por um livro desse. Se interessa. Amém, irmãos? Então o Dr. Gregory ele fala sobre isso, ele fala sobre crentes duvidosos e membros de igrejas inconversos. Membros inconversos, né? Então hoje não falar sobre isso, sobre membros inconversos. Por que isso existe na vida da igreja? Porque na igreja a maioria dos membros, né? Porque ainda existem membros na igreja que não são convertidos. Porque ainda existem membros de igreja que praticam o pecado. Estou falando de prática. Já expliquei aqui para vocês a diferença entre cometer pecado e praticar pecado. O crente salvo, ele comete pecado, ele não pratica o pecado. A prática é um hábito e é prazeroso, e é consciente e é voluntário. O crente que não é salvo, o membro inconverso, ele sabe que é pecado e ele vai lá e peca. Ele sabe que é errado, ele vai lá e faz. Então voluntariamente ele vai lá e enfia a cara no pecado. O membro inconverso, ele é assim, ele sabe o que está escrito, ele sabe que a Bíblia proíbe, mas ele vai lá e faz. E quando faz, a primeira coisa que esse membro inconverso faz é se afastar dos membros salvos. É se afastar dos membros piedosos, porque sabe que os membros piedosos vai dizer para ele, isso está errado, isso que você está fazendo não é bíblico, isso que você está fazendo aí é contrário ao que está na palavra de Deus. E o membro salvo, ele não gosta de ser repreendido. O membro não salvo, ele não gosta de ser chamado a atenção. O membro não salvo, ele não gosta de ser exortado. Não gosta, ele se sente mal com isso, ele não gosta. E é por isso que os membros não salvos não gostam de igrejas que são fundamentalmente bíblicas. Não gostam. O membro não salvo, ele se dá muito bem nessas igrejas superficiais, pouca doutrina, pouco ensinamento, pouca exposição bíblica. O crente não salvo, ele se deleita nessas igrejas e ele acha bacana isso. Ele acha legal isso, ele acha até saudável isso. Para que tanto estudo bíblico, para que tanta teologia, né? Para que esses ensinamentos? Vamos ficar aqui na superficialidade. Isso é a atitude de crente que nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então o doutor ele diz que a causa disso, as razões de existir tantos membros inconversos é a ausência da pregação do Evangelho. É a substituição do Evangelho por aquilo que nós trabalhamos na semana retrasada, falando sobre sociologia, psicologia e filosofia sendo pregado nos púlpitos. Em vez de ser bibliologia, em vez de ser teologia, muitos pregadores agora estão pregando sociologia, psicologia e filosofia. Então, a ausência de pregação do Evangelho causa membros inconversos. Por quê? É óbvio. Sociologia não converte ninguém. Filosofia não converte ninguém. Psicologia não converte ninguém. A única coisa que salva, a única coisa que liberta é o Evangelho.
Não existe outra mensagem capaz de salvar a vida de alguém. Não existe outra mensagem capaz de tirar alguém das trevas e transportar para o reino da luz. Somente o Evangelho pode fazer isso. O Evangelho é uma pregação dura, radical, mas tem resultado. Tem resultado. Aqueles que verdadeiramente se converteram porque ouviram o Evangelho. Não ouviram alguém lá falando sobre sociologia, psicologia, nada, irmãos. Nada. Ouviram o Evangelho. Somente o Evangelho. Porque vocês acham que a maioria desses artistas não gosta de ouvir Hernando Dias, não gosta de ouvir Augusto Nicodemos, não gosta de ouvir Franco Ferreira, Clodoaldo Machado e Davi Charles Gomes? Eles gostam de ouvir David Leonardo. É isso que eles gostam de ouvir. Ou aquele outro, o Pascal. Porque esses outros, sabe, são ovacionados pelos artistas. Porque estes falsos pregadores não pregam o Evangelho em seus discursos. Eles pregam sociologia, eles pregam psicologia, eles pregam filosofia maquiada com alguns textos bíblicos para enganar essas pessoas e todo mundo dizer, olha, um excelente pastor, um excelente pregador. Nunca foi. Eles também precisam de salvação. Eles não têm o Evangelho. O Evangelho, quando é pregado, irmãos, na sua essência, com profundidade, irmãos, não vai acontecer isso que está acontecendo, não, irmãos. Não. Artistas dizendo que são cristãos, porque se converteram, entre aspas, nesses discursos desses falsos pregadores que nada têm do Evangelho, dizem ser cristãos, e é por isso que nós vamos ver esses artistas depois, como a Cláudia Leite, que diz que é crente, vai para os shows evangélicos. Recentemente, Hillsong esteve aqui no Brasil e lá estava Cláudia Leite cantando as músicas do Hillsong. Mas logo depois que o Hillsong foi embora, lá estava ela, no ensaio de carnaval, cantando Solta Essa Cachorra que está dentro de você, com um shortinho bem curtinho, e naquela posição depravada que a maioria dessas cantoras ficam quando cantam. E ela está lá dizendo, eu sou evangélica, eu sou filha de Deus, e eu estou aqui para dizer que ela não é uma de nós, ela não é minha irmã, ela não é filha de Deus, coisa nenhuma, porque o evangelho que ela vive não é o evangelho das Escrituras, a pregação que ela ouviu não é a pregação do evangelho, porque se fosse, ela jamais iria para o ensaio do carnaval cantar Solta Essa Cachorra que está dentro de você. Ela mudaria suas vestes, aleluia, e nunca mais subiria em cima de um trio elétrico. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda completamente. Completamente. A outra razão é a ausência de profundidade bíblica sobre arrependimento para um novo nascimento. Geralmente, nessas igrejas onde há bastante membros inconversos, não há pregação sobre arrependimento, não. Há pregação sobre cura, sobre vitória, sobre milagre. Existem falsas profecias. Fique de pé você que está de camisa azul, fique de pé você que está de camisa amarela. Né? E é só vitória para você, só bênção para você. Nunca se arrependa. Deus está me dizendo aqui que você de camisa amarela precisa se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Deus está me falando aqui agora. Não, é só bênção, irmão. É só poder. Então, a mensagem do arrependimento não é visto, não é pregado nesses lugares. E é por isso que a maioria dessas pessoas são inconversas. Inconversas. Um dia Deus estava na oficina de Luiz e tinha um rapaz lá. E Luiz falou, pastor, esse homem é crente. Eu falei, crente isso aí? Misericórdia. Não, moço, isso não é crente não. Olha as atitudes dele, olha o jeito dele. O Filho de Deus tem brilho. Aleluia. O Filho de Deus é diferente. Você bate o olho e você fala, isso é um filho. Aleluia. Aí eu perguntei, de onde é que ele é membro, Luiz? Aí ele falou o nome da igreja que eu não vou falar aqui. Eu falei, tá tudo explicado já. Ok. Tá explicado.
Lá só prega cura, bênção, vitória e tome profecia para todo lado. Não tem exposição bíblica, não tem ensinamento, não tem doutrina. É profecia o tempo todo. Então, onde a ausência de profundidade bíblica sobre arrependimento, nunca haverá verdadeira conversão. Conversão só existe onde o arrependimento é pregado. E o que é arrependimento, irmãos? Arrependimento tem 3 significados. O primeiro dele é tristeza. Tristeza. Quando a pessoa se arrepende, ela sente tristeza. Tristeza, ela começa a chorar. Lembra das bem-aventuranças? Ali são características dos filhos de Deus, as bem-aventuranças. Lembra de uma delas que diz: bem-aventurados que choram? Choram por quê? Choram porque a partir do evangelho os seus olhos são abertos e essas pessoas começam a ver a beleza da santidade, da glória de Deus, e também começam a ver a sua pecaminosidade. Diante do Deus que é 3 vezes santo e diante da nossa pecaminosidade, o salvo, o Filho de Deus, chora, lamenta a sua existência, lamenta, começa a ver o quão podre é, o quão pecador é, e lamenta isso. Então, o verdadeiro arrependimento não provoca alegria, provoca tristeza. Lembra do profeta Isaías quando teve um encontro com o Senhor? Isaías capítulo 6, o que ele sentiu? Quando ele viu a glória de Deus. Eu vejo um bocado de gente dizendo: eu vi a glória de Deus. Viu nada, cara. No dia que você vê a glória de Deus, ela joga você no chão e você começa a ver o quão sujo você é, o quão podre você é. Porque foi isso que sentiu todos aqueles que tiveram um encontro com Deus. Eles não celebraram, não. Eles disseram: ai de mim. Ai de mim, porque agora eu percebi que eu sou um pecador. O verdadeiro arrependimento provoca tristeza, tristeza para com o pecado, tristeza para com aquilo que é, tristeza para com a sua natureza humana, que é pecaminosa. O verdadeiro arrependimento provoca isso. Então vai uma pergunta aqui: ei, você diz que é crente, você diz que é do Senhor, mas você sentiu este tipo de arrependimento? Quando você disse que se arrependeu dos seus pecados, de imediato veio este sentimento dentro de você? Um sentimento de tristeza? Quando isso acontece, quando esse verdadeiro arrependimento começa a ser brotado no nosso coração, começa a nascer no nosso coração, nós nos entristecemos e passamos a voltar, ou a voltar-se para Deus. Aleluia. E isso leva então ao terceiro significado de arrependimento: mudança. Mudança, irmãos. O arrependimento traz mudança. Eu vejo tanta gente dizendo que é crente, o cabelo lá embaixo, sai lá não sei aonde, mas parece que o cabelo cresce e parece que a língua também cresce junto, né? Não houve mudança, não houve transformação, não houve regeneração. Parou de beber, parou de usar droga, parou de prostituir, parou de fazer sexo antes do casamento, mas ainda continua sendo fofoqueira, caluniadora, mentirosa, ciumenta, inimizade, inveja. Continua com essas práticas. Se a pessoa parou de beber, mas continua com essas práticas. Se a pessoa parou de roubar, mas continua com essas práticas. Se a pessoa parou de ir pro forró, mas continua com essas práticas, isto significa que não houve um novo nascimento. Não houve. Não houve uma regeneração. Não houve salvação. O arrependimento traz tristeza, a pessoa se volta para Deus e a pessoa muda. Muda completamente. Dr. Gregor, ele diz que a primeira razão de existir membros inconversos na igreja é a ausência de pregação do evangelho e de profundidade bíblica sobre arrependimento para o novo nascimento. Amém, irmãos? A segunda razão, ele diz que é a ênfase na felicidade terrena. Nessas igrejas,
não existe pregação do evangelho, não existe profundidade bíblica, mas fala-se muito sobre felicidade terrena. Deus vai lhe dar, Deus vai resolver, sua vida vai ser assim, pá. E começa, e as pessoas ficam iludidas com esse discurso. Porque nós sofremos muito nessa vida. Sofremos demais. Então quando nós vamos e nos deparamos com esses pregadores que pregam apenas felicidade terrena, felicidade nas coisas, felicidade nas circunstâncias, o membro inconverso, ele se deleita nesse discurso, ele até abre a boca e diz: uau, isso que é um pastor. Mas o membro convertido, o membro salvo, aquele que teve um encontro com Cristo, não pregue felicidade terrena para ele não, que ele não vai gostar. Não pregue essa felicidade nas coisas que ele vai odiar. E vai odiar muito. Porque para o salvo, felicidade não está nas coisas. Para o salvo, felicidade não está nas circunstâncias da vida. Irmãos, o salvo pode estar tudo dando errado na vida dele. Ele pode estar com câncer dentro dele. Ele pode estar desempregado. Ele pode estar morando de aluguel. Mas ele é feliz. Por quê? Porque a sua felicidade não está nas coisas nem nas circunstâncias. Sua felicidade está em Deus. Está em Jesus. Está na salvação. Está na vida eterna. O salvo, ele se deleita. Não é com as coisas dessa vida não, minha gente. O salvo se deleita na eternidade. Felicidade para o salvo é Deus, é o Senhor, é a presença de Deus. Então, porque existem muitos membros inconversos? Porque infelizmente nessas igrejas a ênfase é felicidade na terra, felicidade terrena. A segunda ênfase, dessa segunda razão, é que a ênfase é nas bênçãos temporais e no sucesso aqui nessa vida. Só fala de bênção, bênção. Irmão, se eu estivesse falando de bênção aqui, olha que quando eu falo de bênção, eu falo para valer mesmo. Irmão, você estava tudo... Tinha gente chorando aqui. Tinha, irmão. Tinha. Porque para o membro não convertido, pregação boa é aquela que o pregador prega mais alto que o pastor Duval. E olha que eu falo alto, viu? Ele prega gritando muito e falando de bênção, de vitória, de porta aberta e tal, de cura, de prosperidade e de dinheiro. Olha. É isso. Mas para o crente salvo, o discurso não é esse. Não é esse. Não é esse tipo de discurso que alimenta o crente salvo. Não é. É outro discurso. Não é o discurso das bênçãos temporais, mas é o discurso das bênçãos eternas. Não é o discurso do tesouro na terra, mas é o discurso do tesouro no céu. No céu. No céu. Mas como essas igrejas não têm compromisso com a verdade, não têm interesse nenhum de trazer boa doutrina, na verdade, essas igrejas só querem uma coisa: crescer e atrair o maior número de pessoas possível. Como falar de arrependimento não atrai pessoas, como falar de vida eterna não atrai pessoas, como falar de um relacionamento íntimo com Jesus não atrai pessoas, então eles abriram mão desse discurso bíblico e verdadeiro para abraçarem um discurso falso que atrai. A mentira atrai. E as pessoas acreditam mais na mentira do que numa verdade. Infelizmente, irmãos. Então, nós temos aqui motivos que causam membros inconversos. A ausência na pregação do evangelho, a ausência da profundidade bíblica, ênfase na felicidade terrena e nas bênçãos temporais aqui dessa vida. E o que isso vai gerar na igreja? O que isso vai gerar? Dr. Grego, ele diz que isso vai gerar 4 coisas. 4 coisas. A primeira delas é decisões superficiais.
Decisões superficiais. O cara está lá pregando sobre cura, bênção, vitória, milagre, e no final ele faz apelo. Ué? Ele está pregando sobre cura, bênção, vitória, milagre, no final faz apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Aí vem um bando de gente na frente. Daqui a um ano, aquelas pessoas continuam sendo as mesmas, com o mesmo nível de espiritualidade, não houve crescimento, nada. Vive uma vida cristã superficial, onde qualquer tipo de vento derruba essas pessoas. Onde qualquer tipo de circunstância derruba essas pessoas. Basta alguém desta igreja, eu falo da igreja, passar por esta pessoa e não dar paz, pronto, já é um motivo para tchau, igreja. Por quê? Porque ela aderiu à membresia da igreja através de um discurso falso. Não foi através do evangelho genuíno. Não houve. Então, aquela decisão por Cristo, ela é superficial. É superficial. Não há profundidade. É uma decisão sem fruto do Espírito e é uma decisão sem arrependimento. Não houve arrependimento genuíno e vocês já aprenderam aqui o que é arrependimento. A segunda coisa que pode gerar na vida da igreja é crentes imaturos. Quando falta boa doutrina, profundidade bíblica, vai gerar crentes imaturos, crentes sem profundidade bíblica. E é por isso que aqui nessa igreja nós lemos muito, incentivamos boa leitura de livros, exigimos muito dos nossos pregadores aqui, muito mesmo, porque o que a igreja precisa é de profundidade bíblica. Profundidade bíblica. Quando eu vejo esses crentes que dá muito trabalho para pastor, irmãos, é fácil fazer a leitura. Esse crente não lê Bíblia, não tem vida devocional, não tem vida espiritual, não tem disciplina espiritual. Porque o crente que lê muito as Escrituras, se deleita nas Escrituras, um cristão que tem vida espiritual, que tem disciplina espiritual, não dá muito trabalho para pastor não, minha gente. Quem dá trabalho para pastor são irmãos que não procuram obter profundidade nas Escrituras. São preguiçosos para ler. Há uma preguiça espiritual na vida dessas pessoas. Não há interesse em conhecer mais a Deus por conta própria. E é por isso que essas pessoas são imaturas. Imaturos, são meninos, passa 10, 15, 20 anos e ainda continua como meninos na vida da igreja. Como criancinhas na vida da igreja. Já eram para estar ensinando, já eram para ser mestres, mas estão lá, na infantilidade ainda, infelizmente. A terceira razão que pode ocasionar na vida de uma igreja que não tem profundidade bíblica, que não prega o evangelho, são crentes duvidosos. Crentes sem certeza da salvação. Crentes que ficam com medo da morte. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque a ausência de pregação do evangelho, a ausência de uma profundidade bíblica sobre arrependimento, sobre novo nascimento, e há uma ênfase nas felicidades terrenas, em curas, bênçãos, vitória, milagre. E é muito comum a gente ver nessas igrejas que lá só existe campanha. Para atrair o povo tem que fazer campanha. Sete quarta-feira tirando os embaraços. 7 semanas das causas impossíveis. E a pessoa fica, nessa dependência de campanha. E não pode pregar muito nessas igrejas não. Ah, pode não. Se passar de um texto bíblico, pronto, o pessoal já está dormindo. Você não ouve nessas igrejas o barulho de páginas sendo viradas. Lá é um texto no máximo e o resto, felicidade terrena para a igreja. Porque é isso que o povo gosta de ouvir. Mas o povo inconverso que gosta de ouvir isso. Então, quando a igreja não está exposta à profundidade bíblica, o que isso gera na vida da igreja? Dúvida. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu?
Mas onde a exposição bíblica, onde a verdade é o tempo todo declarada, irmãos, quando o povo é ensinado, o povo querendo ouvir ou não, dando sono ou não, irmão, não estou nem preocupado se tu está dormindo aqui, estou nem preocupado com isso não. Isso não me interessa. O que me interessa, o que eu estou ensinando aqui, qual é o conteúdo que eu estou dando aqui, qual é? Estou falando a verdade? Existe doutrina no que eu falo, existe doutrina no que eu declaro. Se há doutrina, então, meu irmão, você se vira para ouvir. Porque eu estou me virando aqui para pregar. Você se vira para ouvir, entender, compreender e praticar. Porque isso gera vida na vida de quem ouve. Aleluia. E isso acaba com as dúvidas e gera certeza dentro de nós. O crente verdadeiro é aquele que tem certeza de sua salvação, porque o crente verdadeiro, ele ama a Escritura, ele ama a doutrina e ele ama profundidade bíblica. Ele não quer saber de coisas superficiais. Quanto mais profundo para ele, melhor. Então, isso pode gerar, falta dessas coisas pode gerar crentes duvidosos, crentes imaturos, decisões superficiais. Por último, aqui ele fala sobre membros sem conversão verdadeira. Não há conversão verdadeira, onde a ênfase é felicidade terrena e sucesso na terra. Não pode haver conversão verdadeira, onde a verdade não é exposta, onde a verdade não é ensinada, não é pregada. E, infelizmente, a igreja perdeu o discernimento. A igreja não consegue discernir. Será que esse irmão é verdadeiro ou ele é falso? Como é que descobre isso? Como? Através do que a Bíblia diz sobre as características do crente verdadeiro. Então, infelizmente, irmãos, é isso que a gente vê hoje. Membros inconversos. Membros inconversos. Não chama para orar não, que ele não gosta. Mas ele gosta daquela oração forte, né? Oração forte. Se você fizer aquela oração, Pai, abençoa, Papa, ele acha ruim. Não, faz uma oração aí, né? Não, irmão. Não existe isso, irmão. E o crente verdadeiro sabe que até mesmo a oração de Ana, aquela, sabe, que não consegue nem falar em palavras, tem poder diante de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Mas os membros inconversos não entendem dessa forma. Eles não compreendem dessa forma. E, infelizmente, isso tem se generalizado na vida da igreja. É muito crente inconverso, com obras carnais, dizendo ser um de nós. E são muitos membros assim, que a gente percebe, não houve um novo nascimento. Olha como essa irmã fofoca, gente. Isso não pode ser uma irmã minha. Isso não pode ser uma filha de Deus. Filha de Deus não tem essas atitudes. Tem não. Uma filha de Deus, um filho de Deus é santo. É santo na forma que se veste, irmão. Irmão, tu acha meio que uma filha de Deus mostra as nádegas nas ruas? Mostra suas pernas nas ruas, suas coxas, sua silhueta? Mostra não, gente. Uma filha de Deus, quando se converte mesmo, o Espírito Santo vem e muda tudo. Tudo muda. Muda tudo. Ela bota a roupa e fala, não, isso aqui, não, o Espírito Santo, não. Isso é lascívio. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu sou filha de Deus. Eu tenho que pregar através das minhas vestes também. Aleluia. Há uma mudança, irmãos. Filho de Deus não mente. Nem para ter um emprego top, não mente. Não mente. Como um caso que eu vi aqui em Vitória da Conquista. O rapaz, 2 anos desempregado, pai de um filho, sofrendo lá na igreja, porque não arranjava emprego. E a igreja o tempo todo ajudando ele da melhor maneira possível. Mas ele, eu não quero viver assim, eu quero meu emprego. E aí de repente ligaram para ele foi para a empresa. Chegou lá, perguntaram para ele, você tem experiência? Porque nós só contratamos quem tem experiência. Na hora, a carne dele queria ressuscitar e disse para ele, mente. Diga que você tem experiência. Mas se o capeta entrou lá no bandido, no ladrão, lá na cruz, do lado esquerdo, né? O Espírito Santo entrou no outro lado direito.
E o Espírito Santo disse para ele: você é filho de Deus. Filho de Deus não mente, mas filho de Deus honra a Deus. Ele abriu a boca e disse: infelizmente, eu não tenho experiência, mas eu tenho garra, eu preciso desse trabalho. Se você me der uma chance, eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Eu vou dar o meu sangue aqui. Não deu certo. Ele não conseguiu a vaga. Mas Deus honrou ele. E uma semana depois, apareceu um emprego para ele, onde o salário era o dobro desse. Se ele tivesse mentido ali, irmão, ele perderia um emprego onde ele ia ganhar 2 vezes mais. Deus abriu aquela porta porque ele honrou a Deus. Filhos de Deus, quando honram a Deus, Deus o honra. Aprende isso. Aprenda isso em nome de Cristo Jesus. Aprenda isso. Filho de Deus que honra a Deus, Deus o honra. Deus honra. Então, meu querido, trabalhe a sua espiritualidade. Procure fazer essa avaliação se você de fato é um cristão verdadeiro. Porque as estatísticas estão demonstrando que temos produzido muito mais decisões superficiais do que conversões profundas e genuínas. Há mais membros inconversos do que membros genuínos e verdadeiros. Quais razões? Todas essas que eu estou mencionando aqui e todas as outras que ainda mencionarei nas próximas terças-feiras. Falta piedade, falta obediência, falta submissão, falta, irmãos, falta. E o cristão salvo, ele obedece, ele se submete ao Senhor. Ele não é esse tipo de crente que a gente está vendo por aí não, irmão. Cheio de coisinhas e fica dizendo que é crente. Ô rapaz, vai se converter. Ô mulher, vai se converter porque isso não é cristianismo. A forma que você vive não é cristianismo. A forma que você se comporta, isso não é cristianismo. Você criou uma religião para você. E fica colocando, procurando alguma brecha na lei para você justificar o seu mau comportamento. Os inconversos que fazem isso. Os inconversos ficam buscando uma brecha na lei, uma brecha na palavra, para justificar os seus pecados, os seus maus comportamentos. Infelizmente, as igrejas que fazem isso, como eu disse, elas só querem crescer. Não querem qualidade, elas querem quantidade. Não importa que qualidade, o quê? Não, quantidade, quantidade e quantidade. Muitos pregadores fiéis já passaram pelo que eu passei. Subi no púlpito uma vez, onde o pastor disse para mim: não prega sobre pecado aqui não. Não pregue não. Falei: como é que é, rapaz? Não pregue não. Pois eu vou pregar isso agora. Eu não quero uma igreja simples, uma igreja que tolera pecado. Eu não quero uma igreja que vive só para inclusão, como o doutor Gregory explica aqui. Igreja que visa incluir todo mundo. Pode vir do jeito que você está, não precisa mudar não. Venha com a roupa que você quiser. Use, a roupa mais sensual aqui na igreja. Aqui na igreja não tem problema não. Tem. Aqui tem. Isso aqui é igreja. E nós somos cristãos. E cristãos vivem de forma decente. Não é só aqui não. É em casa, é na rua, é na praia, é no sítio, é em qualquer lugar. Porque a verdade do evangelho, irmãos, ela transforma violentamente as pessoas. Com violência. É uma transformação radical demais. Esta é a essência do cristianismo. Então, na tentativa de demonstrar simplicidade, amor, inclusão, muitas igrejas e pastores estão abrindo mão da verdade. Estão abrindo mão de boa doutrina. Eles têm uma motivação, mas a motivação deles acaba produzindo membros inconversos. Acaba produzindo membros imaturos. E acaba produzindo membros cheios de dúvidas. Eu, como pastor, não quero fazer isso. Eu quero olhar para a igreja e dizer: não, a minha membresia é uma membresia convertida, bem doutrinada, bem discipulada. Não há crentes imaturos, aleluia. E não há crentes cheios de dúvidas. Não. Nós paramos onde? Versículo 9, não foi?
onde Cristo ele fala sobre a parábola do semeador, mas a partir do capítulo 10, ele vai explicar a parábola. Amém? Só recapitulando aqui. Ele fala sobre o semeador, que é ele, Jesus é o semeador, e todos aqueles que são pregadores fiéis também são semeadores. Ele fala da semente, que é a palavra de Deus, que é o evangelho do Senhor, e ele fala sobre tipo de solos, que são pessoas. E aí no versículo 4, ele fala sobre o solo duro, que é aquele que caiu à beira do caminho, é um solo duro. E no versículo 5 ele fala sobre o solo rochoso. No versículo 7 ele fala sobre os espinhos, e depois ele fala sobre a boa terra. Então, essas sementes foram semeadas nesses 4 tipos de solos: solo duro, solo superficial, solo espinhoso e solo de boa terra. Então, ele vai agora explicar essa parábola. Preste bem atenção, me acompanhe na leitura. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falas por parábolas? Qual é a explicação de Cristo aqui? Por que Cristo explicava por parábolas? A versículo 11 ele vai dizer: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Então nós temos aqui 2 tipos de pessoas. Pessoas que Cristo escolheu para compreender a mensagem do evangelho, e pessoas que não podem compreender a mensagem do evangelho. Só quem pode entender as parábolas são os convertidos, os salvos, os eleitos. Aqueles que não são eleitos não entenderão. E é por isso que Cristo ensinava por parábola, para que os eleitos ouvissem a parábola e pudessem entender essa parábola. Os inconversos não iriam entender. E é por isso que ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então é dado o conhecimento a vocês. Vocês só conhecem porque eu dei o conhecimento para vocês. Se eu não desse o conhecimento, vocês jamais entenderiam as parábolas. Vocês jamais entenderiam o evangelho. Amém, minha gente? Se você compreende a mensagem do evangelho, isso não veio de você, de sua capacidade intelectual, de sua graduação, porque tem muito graduado aí que não entende nada de Bíblia e nada do evangelho. Mas tem gente analfabeta aí que entende. Por quê? Porque esse conhecimento não gera do nada no coração de uma pessoa. Esse conhecimento vem de Deus para nós. É de fora para dentro. Amém? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nossa, irmão, você não entende isso aqui não. Jesus eu falo por parábola para que esses inconversos não entendam. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eu não quero nem explicar isso aqui agora para você, porque eu vou ter que gastar muito tempo para explicar isso aqui, porque fala de eleição aqui também. Mas no verso 16 ele diz assim: bem-aventurados, porém, olha só, bem-aventurados todos, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Profetas do Antigo Testamento desejaram ver o Messias, mas não viram. Profetas do Antigo Testamento desejaram ouvir a pregação do Messias, mas não ouviram. Mas esses discípulos aqui, eles viram e ouviram. E aí no versículo 18, amém, minha gente? Cadê os salvos aí? Aí, tá dormindo, meu irmão? Acorda, irmão, bora. Cadê os salvos aí? Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E Cristo agora vai explicar.
a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, no solo duro. Essas pessoas, elas ouvem a palavra do reino, mas não compreendem a palavra do reino. Não compreendem. Por quê? Porque o solo, o coração dessa pessoa é duro. E é o que acontece? Vem o maligno, Satanás, o demônio, o capeta. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Nós pregamos o evangelho, pregamos a verdade. Essas pessoas que têm o coração duro e não conseguem compreender o que foi pregado, o que foi explicado, Satanás vem e arrebata aquilo do coração dessas pessoas, aquilo que foi semeado. Satanás vai lá e arrebata. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Eu já vi muitos aqui na igreja, irmão. Muitos. A Deise, ela trabalha com o discipulado aqui da igreja e ela passa o relatório. E uma vez ela chegou para mim e falou: pastor, esse aqui, eu acho que ele não entendeu o evangelho, não. Ela fez uma leitura exata. Lá na frente que eu vim descobrir. Esse aqui, pastor, ele só está encantado. Só está encantado, só. Está com aquela alegria, sabe? Com a vida da igreja, com o que a gente prega. Mas não está pronto para o batismo. É o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas, olha o versículo 21. Amém, irmão? E aí, Danilo? Amém? Mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Dura pouco na vida da igreja. Muito pouco. Vem, se encanta, uau! Depois some. Desaparece. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Que raiz é essa, irmão, que a gente precisa, irmão? Que raiz é essa? Tu acha que é o quê? Essa raiz é o quê? Palavra de Deus. Temos que aprofundar as nossas raízes, buscar mais conhecer a Deus através da palavra. Nós temos que buscar raiz, irmãos. Nós não podemos ser esse tipo de cristão onde a palavra foi semeada em um solo rochoso. Ouvimos a palavra, recebemos a palavra com alegria, mas não temos raiz. O que aconteceu? Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E deixa a igreja. Vem para a igreja, ouve, recebe com alegria, mas quando a luta vem, quando a angústia vem, quando Deus coloca na prova, se tu ainda não viu uma prova, se prepara, meu querido, porque tu vai ver. Todo cristão piedoso passa por uma prova de fogo, onde você vai ter que tomar uma decisão de continuar com Cristo ou negar a Cristo. Continuar com Ele ou viver sem Ele. E outra coisa, quando Deus te colocar nessa prova, você vai saber que é uma prova. Porque você vai ter que obedecer o que está escrito ou desobedecer o que está escrito. Você vai ter que fazer aquilo que Cristo disse. Quer me seguir? Negue a si mesmo. Negue a sua vontade, negue os seus desejos, negue esse projeto, negue esse plano. Toma a minha cruz e siga-me. Sabe o que significa isso? Se eu sou cristão, eu tenho que negar as minhas vontades. E eu tenho que estar disposto, a, se necessário for, a morrer por Cristo Jesus. Isso é cristianismo de verdade. Irmão, mas basta um camarada cantar uma dessas meninas aqui. Tchau, igreja. Tchau, Jesus, e tchau, evangelho. Eu vou ficar com cara. Irmão, não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa, eu acho que dos três, eu acho que esse é o pior. E o Dr. Gregory Fils, ele também confirma isso. São pessoas que ouvem a palavra, talvez até crê na palavra, mas a preocupação com as coisas dessa vida, a preocupação com o dinheiro, com grana, com trabalho, com não sei o quê, e ppp, papapá, sufoca a palavra e torna ela infrutífera. Ah, porque eu trabalhei o dia todo, não posso ir à igreja. Ah, porque eu estou cansado, eu não vou à igreja. E vai, sabe? Nessas desculpas. E a pessoa vai se enrolando toda, se embaraçando nessas coisas. Satanás já viu como vai sufocar essa pessoa. Ela está dizendo que eu trabalho, pois eu vou entrar lá no trabalho, vou usar o patrão dela e vou botar ela para trabalhar até mais tarde. E acabou. E tira a pessoa da igreja, irmão. Aquela questão entre os espinhos. E a palavra fica infrutífera. Verso 23, irmãos, para encerrar. Mas o que foi semeado em boa terra. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e frutifica. Ouve, compreende e ainda dá fruto, velho. Pensa aí. O crente verdadeiro, o salvo, ele é produtivo. Pensa aí. Ele é produtivo, Pati. O crente verdadeiro não é essa pessoa inerte na igreja, parada, acomodada, não. O crente salvo, ele produz, ele é frutífero. Oh, glória! Qual é o fruto que Deus quer? Qual é o fruto que Deus quer de nossas mãos do crente salvo? Pessoas, vidas, almas. O crente salvo é aquele que fica incomodando os vizinhos, é aquele que fica incomodando os amigos no WhatsApp. Bora na igreja, prega o evangelho, insiste, investe, discipula. O crente salvo é uma coisa maravilhosa. Quando a igreja tem na maioria dela crentes salvos, irmão, há um crescimento bíblico maravilhoso, porque o crente salvo ele trabalha, o crente salvo ele produz, o crente salvo ele é frutífero. Ele não é essa coisa, sabe? Crente salvo, não existe esse discurso para o crente salvo. Não dá, não posso, estou ocupado. Ah, não, irmão. O crente salvo ele é maravilhoso. O crente salvo, é fácil pastorear o crente salvo. É fácil. O crente salvo, ele está disponível. Eu posso, eu vou, sabe? Tá tudo certo, tá tudo bacana, é pro reino embora e tal. Ele é disponível. E ele dá fruto. Olha para essas pessoas que estão aqui na igreja. Qual delas aqui está aqui por tua causa? Por tua causa. Por tua causa. Qual dessas pessoas que estão vindo à igreja por tua causa? Pense nisso. Pense. Estão aqui. Pelo seu intermédio. Porque você é um crente salvo. E o crente salvo é aquele que ouve a palavra, compreende a palavra e ainda frutifica. E são muitos frutos. O final do texto diz: frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nossa, irmãos, que maravilha. Que bênção do Senhor. Fiquemos em pé, por favor.